Estamos de volta com o ES News Especial. Sejam muito bem-vindos, sempre muito bom ter você aqui junto com a gente. E olha, hoje na nossa entrevista a gente traz um dado muito interessante. O Espírito Santo fechou o ano passado com um dado extremamente interessante para a economia, né? As exportações do agronegócio atingiram quase 9 bilhões de reais em exportações, né? E isso é um dado extremamente interessante. Para falar um pouco sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado, mais uma vez, um prazer, né, estar aqui no ES News. Falando com você, Fabiano Rossi. Já estava com saudade, né? Pois é, eu também, né? Quanto tempo que a gente não gravava uma entrevista, mas já gravamos muitas pelos últimos anos, muitas né? vezes. E muitas outras virão. Virão, com certeza, as portas estão abertas. Mas começamos com um dado muito bacana, Pois né? é, secretário, esse dado é um dado extremamente forte para a nossa economia, em especial para a nossa agricultura. É quase 9 bilhões de reais. E o importante é que, assim, para registrar, o Espírito Santo é um estado muito pequenininho, né? Na verdade, nem era para ser tão gigante assim nas exportações dos produtos da agricultura, porque normalmente a quantidade produzida ela é muito decorrente do tamanho do estado, né? Sim. Mas os capixabas são valentes, né? O Espírito Santo, mesmo sendo um estado pequenininho, de pouca dimensão territorial, né, um grande exportador de cafés do Brasil, segundo, terceiro exportador, dependendo do ano, mas é o maior exportador, né, de pimenta do Reino do Brasil, o maior exportador de mamão do Brasil, o maior exportador também, digamos, de pimenta rosa, de gengibre e uma série de outros produtos agrícolas que compõem essa pauta de exportação. Ou seja, o Espírito Santo, a população capixaba, de apenas um pouco mais de 4 milhões de bocas, é insuficiente para a pujança, para a força da agricultura capixaba, que precisa colocar os seus produtos nos demais estados do Brasil e em mais de 100 países. Não, isso é muito interessante, né? Esse dado é muito interessante. A gente estava conversando aqui antes do programa começar e o secretário trouxe para mim um dado, por exemplo, de Santa Maria de Etibá, da produção de ovos. São o quê? 16, 14 milhões? 16 milhões de ovos por dia. Ou seja, numa população de pouco mais de 4 milhões de habitantes que o Espírito Santo tem... Quase 4 ovos. Por pessoa. Por dia. De quem está nascendo que nem come ovo é aquele que infelizmente está deixando para uma outra dimensão. Dá Então, para ter uma ideia aí, né, de como realmente a produção é grande. A gente precisa, né, do Brasil para colocar os nossos produtos. E alguns produtos precisa do mundo. Secretário, como que o governo do estado, por meio da SEAG, pode ajudar ainda mais o setor nesse sentido, né? Nós já temos uma pujança grande, uma força muito grande, a agricultura é muito fortalecida, mas como que é possível ajudar ainda mais esse setor? Sim, nós temos assim, vamos realizar agora um planejamento de longo prazo, né, para essas diversas cadeias produtivas que compõem a geração de renda dos agricultores, na área da cafeicultura, pecuária de leite, na área de pimenta, de hortaliças, né, de frutas e tantas outras, né, um dimensionamento aí para os próximos 10 anos, né, ouvindo o setor privado, ouvindo a representação dos produtores, para que a gente acerte cada vez mais. O Espírito Santo é um estado organizado, né, organizado em termos de vista assim, público, né, com uma organização boa, por isso que nós temos bons programas do governo do estado, e agora, com a autorização do governador Renato Casagrande, nós vamos construir esse planejamento de longo prazo e também estamos fazendo um reordenamento de todas as funções e atribuições da Secretaria de Agricultura e criando uma área específica também, mais uma subsecretaria para a agricultura familiar, que é a agricultura que predomina aqui no Espírito Santo. 77%, ou seja, quase 8, né, a cada 10 propriedades do Espírito Santo, né, são de base familiar, aquelas pequenas propriedades que são conduzidas com a mão de obra predominantemente da família. Sim. Então nós atuamos, né, o setor público para esse público que mais precisa. E aí nós temos toda uma rede de assistência técnica pública, de pesquisa, com o INCAPER, que é um órgão público vinculado à agricultura, toda a parte de inspeção, fiscalização, defesa, para garantir a qualidade dos produtos, para alcançar esses mercados, tanto para outros estados como para o mundo, também passa pelo IDAF, que é um outro órgão vinculado à agricultura, e lá na Secretaria de Agricultura nós estamos ampliando os programas direcionados também para a infraestrutura rural,
né, como pavimentação de vias rurais, rotas agroturísticas. No rural não se faz somente agricultura. Claro. Né? Tem outros negócios que envolvem homens, mulheres, jovens, né? Nós temos um estado muito lindo, né? Com montanhas, com planícies, enfim, sim. Né? Com produtos típicos. Então a gente promove esse tipo de ajuda aos municípios e aos agricultores na parte de infraestrutura, como pontes também, máquinas, equipamentos para processamento, além, né, do apoio, da assistência técnica, da geração de conhecimento para essas atividades agrícolas, que são mais de 100 em caráter comercial aqui no estado do Espírito Santo. Secretário, a gente falou um pouco sobre a questão, a força que o café tem para o Espírito Santo, né? O senhor falou que é o maior produtor de... O Espírito Santo produz 2 tipos de café. Um café que é produzido nas regiões mais quentes, mais baixas, né? Sim. Que é o café Conilon. Este café, o Espírito Santo é o maior produtor do Brasil. É o que mais né? produz. Exatamente. Cerca de quase 70% da produção de cafés do Brasil vem de terras capixabas desse café Conilon, que é muito típico, né? Que é o café que entra em blends com café arábica ou é exportado na forma de solúvel, né? O outro café é o café do tipo arábica, que é o cultivado nas montanhas do Espírito Santo, em regiões mais altas e frias, como na nossa região serrana e como no Caparaó. Então nós temos, assim, em termos, somando os 2 tipos de cafés, nós somos o segundo maior produtor nacional, sendo o primeiro de Conilon. Sim. No conjunto, Minas é o primeiro. E somos um grande exportador de café, né? Grande exportador de solúvel e também de grãos verdes. Ou seja, tem também uma pujança muito grande nessa área do café, isso já é de algum tempo, na verdade. Eu sei que a Secretaria está desenvolvendo, inclusive, um programa aí de desenvolvimento da cafeicultura capixaba, isso já para o mês que vem, não é isso? Vamos lançar agora no início de março o programa mais ousado, completo e, se Deus quiser e vai querer, eficiente para a cafeicultura nacional. É o nosso programa de desenvolvimento da cafeicultura sustentável. No digamos agora, no pós-pandemia e também durante a pandemia, mudou muito o padrão de consumo das pessoas. Não é? Mais do que um produto com qualidade, as pessoas querem um conceito, ou seja, um produto que seja produzido num sistema de produção sustentável, respeitando o homem e o meio ambiente. Então nós vamos continuar trabalhando, né, com as variáveis, com as ações do campo de vista tecnológico, de produzir com produtividade, muita produção por área, mas também qualidade, mas isso é insuficiente, né, para que a gente garanta o mercado no futuro. Por isso que vamos inserir, né, definitivamente a variável da sustentabilidade dentro do sistema de produção para que a gente garanta o mercado não só hoje, que inclusive remunera por esses adicionais de qualidade e sustentabilidade, mas num futuro não muito distante só vai permanecer no mercado quem estiver produzindo com qualidade e com sustentabilidade. Secretário, quando a gente fala disso, né, de melhorar talvez a qualidade, né, a eficiência do processo de produção do café, a gente logo lembra também dos cafés especiais, né? O Espírito Santo também tem um destaque nisso, né? Esses cafés que são feitos com a produção um pouco mais bem elaborada, vamos dizer assim. É fantástico isso. A maior evolução na qualidade de cafés de todas as regiões produtoras do mundo, né? Tem muitos países além do Brasil que produzem café, foi aqui em terras capixabas. Nos últimos 30 anos, o Espírito Santo deixou aquele estigma de ser um produtor de baixa qualidade. Hoje, né, nós produzimos aqui tanto arábica quanto Conilon, né, nas regiões, agora recentemente, no mês de janeiro, um café da região lá do Caparaó, que foi vencedor de um concurso local, lá em Dores do Rio Preto, na parte do Caparaó. Essa saca foi comercializada a R$22 mil. Ou seja, uma saca normal do mercado de café custa mil e poucos reais. Então, olha só o que nós estamos produzindo. As principais cafeterias do Brasil, de São Paulo, do Rio, de Minas, de Curitiba, vêm aqui em terras capixabas comprar os nossos cafés. Fantástico. Né? O mundo também, as grandes empresas, Starbucks, Illy Café e tantas outras, Lavazza, enfim, uma série de outras grandes companhias mundiais, hoje vêm buscar o café, comprar o café do Espírito Santo. E outro detalhe importante, o Espírito Santo também é o estado que tem a cafeicultura mais completa do Brasil, porque nós temos aqui os 2 tipos de cafés que são consumidos no Brasil e no mundo, né? E temos assim, todos os sabores e aromas e diversidades do café estão aqui, ou seja, quem
for o mais restritivo, né, para achar um tipo de café, vai achar aqui em Terras Capixaba. A variedade é grande. Temos todos os gostos e sabores por aqui. O senhor falou de cafés especiais, né? Eu lembrei logo do café Jacu, lá da Fazenda Camucina, o Henrique, um amigo nosso, que tem toda essa relevância, esse destaque mundial, inclusive, né? Leva o nome do Espírito Santo, do café Jacu, produzido lá em Pedra Azul, para o mundo todo também. Exatamente. E exemplos como o do Henrique passam, né, a existir também em várias outras regiões. Né? Nós já temos também cafés Conilons em São Gabriel da Palha, em Nova Venécia, em Montanhas, se conectando com o mundo, produzido em sistemas especiais. O nosso café do Caparaó também está nessa direção. Agora, recentemente, no maior concurso de cafés do Brasil, um café de venda nova, né, ficou como o terceiro melhor café do Brasil em termos de aroma e sabor. Portanto, né, nós estamos no caminho certo. Ao Espírito Santo não cabe produzir commodities e vender commodities, que são produtos em grande quantidade e não diferenciados. Aqui não. Nós produzimos, né, os melhores sabores, os melhores cafés, a melhor pimenta, o melhor mamão. Né? O Espírito Santo também tem um destaque importante em mamão, o melhor cacau. Né? Nós temos cacau com IG, que a gente fala com indicação geográfica. Portanto, é um pequeno valente. O Espírito Santo realmente, né, é destaque pela capacidade empreendedora dos cafeicultores, porque utilizam o conhecimento aplicado na prática e na veia e cada vez mais melhoram seus sistemas de produção. E uma característica muito comum, né, do Espírito Santo, que é essa questão também da agroindústria familiar. Ou seja, a gente está falando muitas vezes de produtores que são compostos por uma família, né? O esposo, a esposa, os filhos, todo mundo trabalhando e conseguindo toda essa pujança que a gente está falando. Exatamente. Hoje é comum chegar nas cafeterias do Caparaó, da região de Montanhas do Espírito Santo, ou mesmo em alguns locais do norte com o Conilon, né, de a gente comprar o café em embalagem de 250 gramas a 50, 60, 80 reais uma embalagem. Então, assim, evoluímos muito, a população está valorizando isso, né, e é um caminho sem volta o sucesso do agro do Espírito Santo. E dependemos do Brasil e do mundo, porque o Espírito Santo ficou pequeno para consumir toda, né, a pujança do agro capixaba. É um pequeno gigante. Pequeno gigante. Não é isso? Pequeno tamanho, mas gigante na sua capacidade de produção, na sua capacidade de exportar bons produtos e ganhar o mercado internacional, né? Esse é o Espírito Santo. Claro, só quem tem competência, qualidade, né, consegue pegar um produto daqui, atravessar oceanos, chegar lá na Europa, né, chegar na Ásia com os produtos. Ou seja, é um caso de sucesso o nosso Espírito Santo. Olha que coisa boa, né, gente? Eu vi essas informações do secretário de Estado da Agricultura trazendo para a gente algo que dá muito ânimo para o produtor, muito ânimo para o capixaba e muito orgulho também, né? Saber que o Espírito Santo tem todo esse destaque, né? Toda essa relevância nacional e mundial. Né, em alguns aspectos, em algumas áreas também. Secretário, foi um prazer te receber aqui no programa, obrigado por ter vindo, muito sucesso aí, né, lá como secretário dessa pasta tão importante para o Espírito Santo, e as portas aqui do programa estão abertas para voltar mais vezes também. Obrigado, assim, estou muito feliz de voltar aqui depois de um tempo e pode ter certeza que nós vamos interagir muito mais. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, secretário. O ES News Especial fica por aqui. Assista o jornal online da Rede TV Espírito Santo no ESFlix ou no site espost.com.br e siga a Rede TV ES Oficial nas suas redes sociais e fique por dentro das principais notícias da semana. Até a próxima!